Você que observa situações complicadas na sua vida profissional, dívidas, desemprego, o seu nome restrito, você é aquela pessoa que hoje em dia não consegue alavancar as vendas, você tem um empreendimento recente e não conseguiu ainda se estabelecer. Você é aquela pessoa que hoje tem vivido de derrota em derrota, de perdas em perdas e você pergunta por que essa situação? Saiba, por detrás dos problemas econômicos, muitas vezes existe um mal espiritual travando, amarrando a vida da pessoa. Você sabe que na área profissional existe muita competitividade, existe muita inveja, muitas pessoas que praguejam outras e isso faz com que trave os negócios da vítima que não tem a devida proteção de Deus. Fique conosco durante o programa, você vai entender o que fazer para vencer estas situações. Acompanhe comigo esta matéria. Muitas pessoas, por exemplo, estão hoje sofrendo na mão dos empréstimos. Na hora do aperto, recorreram a um empréstimo e hoje não consegue saldar, inclusive empréstimos consignados. Você já ouviu falar a esse respeito? Dinheiro e empréstimo, palavras mágicas para quem precisa equilibrar as contas. Na hora do sufoco, para alguns só resta a opção de pedir emprestado. Uma prática cada vez mais usada no Brasil diante do aperto financeiro. E como não faltam necessitados de uma graninha extra, agora existe empréstimo consignado para trabalhadores CLT, ou seja, profissionais que estão na ativa com carteira assinada. O desconto será realizado direto no salário. O saldo do fundo de garantia será usado como garantia. Em termos de números, as taxas de juros são as seguintes. Elas variam entre 2,99% e 4,99% ao mês. No Jornal da Record, a economista Patrícia Lages fez uma comparação sobre os juros consignados e outras formas de empréstimos. Nós vamos ver a diferença do impacto entre o consignado para aposentados e para trabalhadores com carteira assinada, considerando os números médios, O empréstimo em torno de R$ 6.600 a uma taxa de 1,8% com o parcelamento em 19 meses, teria um custo final de mais de R$ 7.800, sendo mais de R$ 1.200 só de juros. Agora, nas mesmas condições, só que com a taxa de 4,99%, o custo final passaria dos R$ 10.400 e só de juros o trabalhador pagaria quase R$ 3.800. Apesar das taxas de juros serem maiores do que a do INSS, a procura tem sido grande. Desde o dia 21 de março, data que entrou em vigor, cerca de 1 bilhão em empréstimos já foram feitos. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados. Mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O número deve aumentar ainda mais. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6.000, com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Mas em que casos é interessante recorrer a esse empréstimo? Olha, para quem já tem uma dívida com uma taxa de juros maior, pode valer a pena quitar o débito e ficar com uma dívida de juros mais baixos. Em princípio, há de se entender que há muita vantagem no empréstimo consignado para a CLT. Mas há um detalhe pouco falado e que nem todos sabem. Ouve aí. Mas atenção, é preciso comparar as taxas e os prazos, não apenas o valor da parcela. Porque uma prestação menor, mas com um prazo mais longo, pode deixar a dívida ainda mais cara. O
que acontece com o trabalhador que for demitido? Olha só, em caso de demissão, o credor poderá tomar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória, aquela multa de 40% sobre o FGTS. E se ainda não for o suficiente para quitar a dívida, o restante será descontado dos salários do próximo emprego em regime CLT. Só que serão acrescidos mais juros pelos meses em que o trabalhador não fizer o pagamento. Então, será que esse crédito do trabalhador pode ser benéfico? Empréstimo consignado CLT ajudará o brasileiro ou criará mais dívidas? Pois é, né? Na hora do sufoco, do aperto, pastor Marildo, a pessoa então, ela recorre ao empréstimo consignado, o CLT faz isso, e acha que ali foi socorrido por aquela questão. Mas nós vimos aí a especialista falando a esse respeito. Quer dizer, os juros são altíssimos, se a pessoa é demitida, então vai se descontar do próximo salário, do próximo emprego, tem a questão da multa e etc. Quer dizer, o que parece um benefício acaba se tornando numa dívida ainda maior e vira uma bola de neve. Muito bom dia. O senhor vê, pastor, bom dia a todos. O senhor vê que tem pessoas que elas vão criando uma bola de neve, como o senhor falou, na vida financeira delas. E elas acham que está resolvendo um problema e, na realidade, está criando outros problemas na sua vida financeira. Como que está a sua situação? Você também está aí vítima de empréstimos, dívidas enormes, você tem um nome restrito devido a isso, suas vendas não alavancam, você está passando uma situação de aperto, de crise econômica. O ano de 2025 tem sido marcado para você por perdas, por derrotas, por problemas enormes. Isso tem afetado até outras áreas da sua vida, o seu emocional, sua saúde, seu casamento. Entre em contato com a nossa central de atendimento espiritual. Nós temos uma equipe pronta para lhe atender. Você pode, inclusive, salvar esses contatos. Será muito útil para você. Você pode repassar para alguém que precisa de ajuda, de orientação. Nosso site também está aí, tá certo? Vamos conhecer a história da Elaine, hein? A Elaine também tinha muitas dívidas, chegou no fundo de poço, mas ela deu a volta por cima e você vai entender como a partir de agora. Eu sou Elaine Fernandes, tenho 50 anos, sou assessora de investimentos. E antes de fazer aliança com Deus, a minha vida financeira era um caos. Eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava numa instituição financeira, numa multinacional, porém o meu salário não dava para fechar o mês. Todos os finais de mês eu estava no vermelho. Usava o limite do cartão, usava o limite da conta, tinha empréstimos, eu usava todo o meu recurso, todo o meu dinheiro para bancar as minhas festas, as minhas noitadas. Eu saía praticamente todos os dias, eu me envolvia com várias pessoas, com vários homens, e aquilo foi virando uma bola de neve. E quando foi o meu fundo de poço, eu estava mais ou menos com uma dívida de 60 mil reais com a agiota, fora as outras dívidas. Eu fui pedir mais uma vez um dinheiro emprestado para ele, e ele disse que não vou mais te emprestar enquanto você não terminar de pagar a sua dívida comigo. E naquele momento eu fui realmente no chão. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem crédito com a agiota, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu cheguei? Mas eu estava sempre lutando com as minhas forças, com as forças do meu braço. E não estava dando certo, tanto é que eu estava num mar de dívidas envolvida em várias situações, né, até de constrangimentos no meu trabalho, e isso estava impactando na minha vida pessoal de uma certa forma que eu não estava conseguindo mais produzir. E foi quando eu recebi o convite para vir na Igreja Universal. A pessoa me insistiu e eu fiquei ainda resistindo, dizendo que eu não ia, que eu ia tentar de outras formas, só que não mudava, até que um dia eu resolvi, aceitei o convite, fiz uma aliança com Deus, e a partir daí eu comecei a entender que sozinha eu não ia dar conta, que eu tinha que ter uma aliança com Deus para poder sair daquela situação.
E aí eu comecei a ouvir o que o homem de Deus falava nas reuniões, eu comecei a obedecer, eu comecei a seguir todas as orientações, fazer propósito, fazer meu sacrifício. E meu entendimento foi abrindo, as portas foram abrindo, eu fui tendo outras oportunidades dentro da mesma instituição. E a partir dali, a minha vida financeira começou a andar. Então eu comecei a ver o resultado, ver realmente que fazia sentido, que dava certo. E hoje eu tenho uma vida abençoada, eu tenho um casamento maravilhoso. O meu marido, que foi a pessoa que me convidou para vir, que me evangelizou, hoje é o meu atual marido, na época era meu amigo. A minha vida financeira hoje está totalmente transformada, eu tenho hoje liberdade financeira. Eu comprei um apartamento aqui na área nobre da cidade que eu moro, na região central. Tenho o carro dos meus sonhos, um carro que eu queria, já há bastante tempo, eu consegui comprar. Eu tenho hoje o bem mais importante, que é o Espírito Santo. Então, quando eu estava naquela vida buscando a felicidade, não encontrava, buscando em coisas e pessoas, hoje eu falo que eu posso perder tudo, mas eu tenho o Espírito Santo e isso já é o suficiente para me viver. Se a Elaine conseguiu vencer a situação crítica que estava na vida dela, você também pode vencer. Você vê, estava na mão dos agiotas, muitas dívidas, muitos problemas, afetando inclusive outras áreas da vida dela, mas hoje ela desfruta de uma vida plena, de sucesso. Hoje a Elaine está com a vida completamente transformada, profissionalmente realizada. Hoje o casamento feliz, a presença de Deus sobretudo no seu interior. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer transformar você interiormente e que isso se reflita nos seus caminhos profissionais. E o ano não acabou não. Você pode, a exemplo da Elaine, fazer uma aliança com Deus, ter um pacto com Ele, buscar de Deus direção, ideias, inspiração, forças para sair dessa situação que você se encontra. Nós estamos ainda neste ano caminhando para o final, obviamente, mas dá tempo de você reescrever a sua história neste final de ano. Muitas famílias vivem desafios financeiros diariamente. Contas acumuladas, dívidas inesperadas e a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Mas há um lugar onde a fé e a direção de Deus têm transformado vidas. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Eu sinto a presença de Deus aqui, na minha própria casa. Quem busca a presença de Deus com fé e constância tem visto mudanças reais, estabilidade financeira, oportunidades de trabalho e prosperidade. Me especializei, como personal organizer, e eu disse, meu Deus, me dá um projeto que eu quero ter tempo para cuidar das almas, para fazer mais para o Senhor. Pastor, eu fechei essa semana agora, até a gente se emociona, Quanto Deus é bom pra gente. E eu fui numa cliente, essa cliente, ela é dona de uma imobiliária, que ela aluga Airbnb, e eu nem terminei o projeto da casa dela. Fui um dia, ela disse, Roberta, eu vou fechar contigo todas as casas aqui do Campeche, Lagoa, E ela tem muito mais. Então esse ano a gente já não tem mais agenda para o trabalho. Está completa a agenda. Está completa. E agora você também pode experimentar essa transformação. Estas últimas segundas-feiras do ano podem ser as melhores de 2025 para você e sua família. É a chance de colocar sua vida diante de Deus e receber a prosperidade divina. Segunda-feira, busque a direção de Deus para a sua vida financeira. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Estacionamento próprio.
creche para crianças. A reunião da prosperidade com Deus tem trazido para aqueles que vêm e vêm com toda a fé a direção de Deus, as ideias, inspirações, força, tem trazido realmente um alento para todos aqueles que estão no fundo de poço, aqueles que precisam sair da crise, vencer as dívidas, sair do vermelho, prosperar naquilo que faz. E nessa próxima segunda-feira agora aguardamos por você. Você tem 6 horários aí como opção: 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, reuniões objetivas, reuniões de fé, de poder, de ensinamento, aqui no Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E nós estaremos então fazendo grande clamor para a queda das muralhas, as barreiras espirituais que te impedem de progredir, que separam você da realização de projetos e de sonhos. Esteja com a gente, sem dúvida alguma, Deus vai se manifestar na sua vida. Como também isso acontecerá ali na nossa Universal em Biguaçu. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15 e também às 19h30. O nosso endereço na Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243, no centro de Biguaçu. Quando você age a sua fé, meu amigo e minha amiga, Deus reage na sua direção. Faça isso, se organize, se programe e certamente ainda este ano, como você viu na matéria há pouco, você pode dar a volta por cima. Bom, para mais endereços, universal.org/localizar. Inclusive, veja o que diz a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Vamos acompanhar juntos, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Diz o texto sagrado a esse respeito. Quer dizer, haviam muralhas ali ao redor de Jericó, travando a passagem dos filhos de Israel. Então Deus deu a orientação que eles rodeassem as muralhas, a Arca da Aliança à frente, e que tocassem as trombetas e clamassem, e as muralhas cairiam. Quer dizer, algo sobrenatural. Então, toda muralha, toda barreira que está entre você e as suas conquistas, elas vão de cair por terra. Esteja com a gente. Inclusive, se você puder, traga por escrito as muralhas que você tem enfrentado. Dívidas, desemprego, falência, perdas, prejuízos, dificuldade para fechar contratos, e Deus certamente vai se manifestar na sua vida. Vamos agora a mais testemunhos de pessoas que têm vencido por meio do pacto com Deus às segundas-feiras. Vilmar, vitória no pacto com Deus. Pois é, pastor, eu tenho várias vitórias para contar, mas quando eu cheguei aqui, um bom tempo atrás, eu cheguei totalmente destruído, né? Tudo que eu pensava em fazer dava errado, né? Eu começava uma coisa, não conseguia terminar. Até nas obras que eu toco também, que tem uma empresa de construção, nunca conseguia terminar bem uma obra, né? Começava, dava enrosco no meio da obra e hoje, graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria também a respeito disso aí. Porque, praticamente, falar bem a verdade, a gente não estudou, né? E Deus me deu sabedoria para mim ler projetos e hoje eu toco obra grande, assim, e Deus tem me honrado, sabe? Cada dia, Deus tem me dado sabedoria. Isso obras de construção civil? Construção civil, reforma, tudo que é coisa que toca, assim. E nem muito estudo tem? Praticamente nada, pastor. Sabedoria que vem de Deus mesmo. Que vem do altar aqui, pastor. Eu tenho certeza que é isso. E Deus tem honrado, então? Tem honrado, com certeza, pastor. E amém. Coisas ainda maiores virão, graças a Deus. Amém, pessoal? Qual o nome do senhor? É André. Seu André, vitória aqui no pacto. É o aluguel. Eu saí do aluguel, né? Estou vindo do Nordeste faz 12 anos já e consegui a minha casa própria. Do aluguel para casa própria. Tomou posse. Tomei posse. A muralha que impedia isso caiu por terra. Caiu por terra. Amém. E coisas maiores virão. Bem forte para o nosso Deus. Qual que é o seu nome? Júlia. Júlia, como é que era a sua vida? Como é que está agora? O que o pacto tem a ver com isso e as muralhas que caíram? Bom, eu faço pacto há 7 anos e quando eu comecei eu estava desempregada, morando com a minha mãe. Havia saído de uma empresa que eu trabalhava e o pastor me fez um convite. Falou, por que você não vem na segunda-feira? Você já vem nas outras reuniões? Dá essa chance para Deus. E o que aconteceu, pastor? Eu já frequentava a igreja, inclusive tinha um momento da minha vida, me afastei. E quando eu retornei, eu fiz um pacto com Deus de tudo o que saísse do altar eu iria cumprir. Então, eu passei a pegar os propósitos e cumprir. Esse foi o primeiro acordo que eu fiz com Deus. Eu me tornei dizimista, me tornei ofertante, mas passei a honrar a minha palavra, porque eu entendi que Deus ia honrar a palavra dele, mas eu estava errando com ele.
E o que aconteceu, pastor? Paulatinamente a minha vida ela foi sendo transformada. Então, durante esses 7 anos, do momento em que eu comecei até agora, eu fui parar numa empresa de tecnologia, onde o altar não deve nada para ninguém. Recentemente eu saí de lá, mas o tempo que eu passei lá, eu conquistei a nossa casa própria, eu e meu esposo. Nós compramos um carro zero. O meu esposo é sócio em 2 empresas, então ele passou a empreender. E há 1 ano atrás, pastor, Deus havia colocado algo no meu coração, Ele me deu uma direção e mesmo fazendo pacto, mesmo tendo o Espírito Santo, eu comecei a perguntar para Deus como. E Ele tinha me dado a direção, porque eu trabalhava vendendo software para imobiliárias, e Ele me deu a direção de eu atuar como corretora. Então, eu saí de um produto de R$400 para um ticket de R$1 milhão. Então, por esse motivo, eu comecei a questionar a minha fé. Como que eu vou fazer, Deus? E aí chegou um momento que eu comecei a mudar a minha oração. Eu falei, meu Senhor, cria situações em que eu consiga, em que aquela situação, eu não me veja mais ali naquela empresa. Então, me mostra se não é mais para eu estar ali. E, de fato, Deus foi criando situações, até que chegou um momento, pastor, que eu tive que colocar o pé, e eu falei, Deus, eu vou colocar o pé, o Senhor vai colocar o chão. Agiu a fé. Agiu a fé. E aí, pastor, a muralha que caiu foi a muralha, inclusive, da falta de coragem, né? A falta de coragem realmente de ousar, né? Então, o que aconteceu? Fazem 4 meses que eu saí dessa empresa e hoje eu recebi um reconhecimento do meu time, que de todos os agenciamentos, nas captações do time, metade são só meus. Olha só. Então, Deus, em 4 meses, que eu estou, inclusive, fazendo curso, né? Aconteceu uma virada completamente. Aconteceu uma virada total e completa. E, pastor, se eu disser para o senhor assim, ó, que acontecem situações de eu estar num lugar, um proprietário de imóvel me procurar, uma pessoa que eu não conheço, de eu achar um contato, de uma pessoa me indicar a outra pessoa. E as coisas vão encaixando. As coisas estão naturalmente, pastor. Fluindo, prosperando. Exatamente, exatamente. Espiritualmente, como está? Bem, graças a Deus. Então vale a pena fazer um pacto com Deus. Com certeza. E agir a fé e não ter medo. A partir do momento que a gente é fiel, que a gente tem a nossa vida pautada na palavra de Deus, não tem por que ter medo, porque Deus vai agir. Tá vendo? As pessoas estão vencendo, as muralhas caindo. A Arca da Aliança estará no altar nesta segunda-feira e você vencerá sem dúvida alguma. Você viu aí resultados de pessoas que estão prosperando, que estão avançando e o mesmo pode acontecer com você, tá certo? Então, nesta segunda, aguardamos por você. Se organize, se programe em 6 horários para o grande clamor para a queda de todas as muralhas que estão nos seus caminhos profissionais. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Meu Deus, existem pessoas assim, desenganadas, meu Deus, à beira do precipício, da morte. Meu Deus, estenda Tuas mãos, porque para Ti não há impossível em todas as Tuas promessas. Promessas, meu Pai, de estender as mãos, salvar o aflito, o desesperado, libertar, meu Deus, de todo mal. Então cura, meu Deus, essa pessoa, liberta ela de toda angústia, de toda depressão, insônia. Seja abençoado, seja livre de todo mal. Receba agora essa energia do Espírito Santo aí na sua casa, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus Cristo. E diga, assim seja. Amém. Graças a Deus, hoje, terça-feira, é dia forte de libertação para tirar toda a energia negativa. Nós sabemos que existem forças espirituais do mal que impedem o sucesso e o progresso. Então hoje procure a Igreja Universal do Reino de Deus, receba uma oração para você ficar tranquilo, leve, livre de todo mal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Bispo Sérgio Mota. Deus abençoe o senhor também, o guardião da Sagrada Família. Como ele bem disse, hoje você já pode procurar a Universal mais próxima, reuniões o dia todo. Você é o nosso convidado todo especial, tá certo? Nós vamos ficando por aqui com a nossa participação. Lembrando então que a próxima segunda-feira, a reunião da prosperidade com Deus, mais um clamor para a queda das muralhas. Você é o nosso convidado todo especial. Deus abençoe e até lá.